Olá, boa noite. Como sempre, segunda-feira. Segunda-feira a gente entra uns minutinhos antes, porque é dia de palestra lá na fraternidade, né? Presencial e online. Mas eu faço aqui com vocês e saio daqui já bem rapidinho para chegar lá a tempo para gravar ao vivo para vocês lá a palestra. Então a gente entra uns minutinhos antes e não demora muito. Ei, Dri, boa noite. Então sempre assim, a gente entra um pouquinho antes para dar tempo de depois sair daqui e chegar lá para gravar a palestra, né? 6h13, vamos esperar, aguardar um pouquinho. Acender a luz aqui porque tá muito escuro. Oi, Bruna, boa noite. Já já a gente já começa. Boa noite. Boa noite, Iris. Boa noite, Nilcilene. Então vamos começar, né? Para não ficar assim, como sempre, não ficar cansativo, fazendo hora, porque o tempo de todo mundo é precioso e daqui a gente já tem que sair lá para a fraternidade. Hoje eu vou falar uma mensagem deste livrinho aqui, que é o Fonte Viva, pelo Espírito do Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Eu escolhi uma mensagem que eu achei ela muito bonita, é a mensagem 43, ela chama-se Linguagem. E começa com um recorte do Evangelho, né? Que o Emmanuel sempre põe um recorte do Evangelho e depois ele vai fazer a reflexão. E o recorte diz assim: linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, Tito 2, versículo 8. Pela linguagem, o homem ajuda ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja o verbo da aspereza vergasta, a observação do mal dizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder
as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum maldizer de nós. Boa noite para todos que entraram depois que eu comecei. E então Emmanuel, como sempre, né? Ele vem trazer para nós a mensagem, os ensinamentos tão assim, tão corriqueiros, né, no nosso dia a dia, tão atual, né? E ele vem falar para nós sobre a linguagem. E é importante a gente pensar que tudo, né, tudo na vida progride, tudo evolui. Tá tudo como diz, progredindo, né? Nós viemos aqui para progredir. E não é diferente com o nosso vocábulo, né? É difícil, mas a gente tem que treinar até o nosso vocabulário, né? Então, assim, hoje eu vou falar por mim. Eu faço, assim, de tudo para evitar as palavras chulas, né? Os palavrões, né? Assim, essas coisas, né? Esses vocábulos, gírias. Gírias que eu digo assim, gírias sem fundamento, sem nada, sem significado. Por quê? Porque a gente não é que a gente tem que passar a falar difícil, não é nada disso. Mas é um vocábulo simples, mais claro, objetivo, né? E que condiz com aquilo que nós estamos aprendendo. Quando a gente aprende que cada palavra, cada fonema, ele tem uma vibração, então o que é a vibração daquilo que eu digo para o outro numa hora de raiva? Os palavrões, as gírias, que muitas vezes são gírias amorais, né? Muitas vezes são gírias que deprimem. Então, é muito cuidado com o que a gente fala, porque as palavras, elas são, tudo na vida é energia, e as palavras, elas emitem energia. Tudo que a gente diz emite uma energia. E o que nós estamos dizendo, então? Tem uma historinha do Chico, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. O Chico, para quem não sabe, o Chico psicografava até altas horas da madrugada. Boa noite, Pedro. Boa noite, Pri. Ele psicografava até altas horas da madrugada. Aliás, ele atendia, né, lá no Centro Espírita, as cartas e tudo. Depois, ele saía dali e ia para a casa dele ainda para psicografar os livros, né, que vinham através do Emmanuel, do André Luiz, tudo. E quase não dormia. Então, teve um dia que ele acordou muito apressado, rápido, andando rápido para ir trabalhar. E ele passou correndo, como no nosso modo de dizer, voando, para ir para a fazenda Modelo, onde ele trabalhava. Quando ele já ia passando, uma senhora falou: Chico, já estou aqui te esperando desde 6 horas da manhã, eu preciso falar com você. Aí ele falou: Dona, acho que é Alice o nome dela. Ah, Dona Alice, mais tarde, na hora do almoço, eu falo com a senhora. E foi. Ele deu alguns passos, o Emmanuel falou para ele: volte. Volte e veja o que a senhora quer com você. Aí, isso é que a gente chama de um médium disciplinado, né? Ele voltou. E quando ele voltou, essa senhora tinha recebido, né, uma receita de homeopatia de Dr. Bezerra. E ela estava com uma dúvida, né? Perguntando para Chico como que seria tomado, né? Qual era a prescrição daquele medicamento. E aí o Chico explicou para ela, não gastou nem 3 minutos.
E aí, quando ele saiu para ir trabalhar novamente, aí ela, vai com Deus, Chico. Que Deus te ampare, te dê um bom dia, que Deus te proteja. E ele saiu. Ele andou mais um pouquinho, Emmanuel novamente falou para ele, Chico, olha para trás. Aí ele olhou. Olha e veja a emanação das palavras daquela senhora para você. E aí ele olhou, dos lábios dela saiu uma massa branca, como se fosse uma massa. E era assim, luzes assim, e ao encontro dele. Aí o Emmanuel falou para ele, você imagina se você não tivesse parado as coisas que ela teria dito, como seriam as vibrações que te alcançariam nesse momento? E aí fica para nossa reflexão, né? Porque muitas vezes a gente está apressado, a gente não dá uma palavra que a gente poderia dar, e quando, na verdade, o que a gente vai tirar dessa lição não é nem o fato de parar ou não parar, mas a palavra. Quer dizer, a emanação do que aquela senhora falou, como que foi importante. Então é a gente ter essa convicção de que tudo que sai dos nossos lábios, tudo que a gente sai dos nossos olhos, às vezes um olhar que a gente dá para uma pessoa, um olhar repreendendo a pessoa, um olhar de ironia, uma fala irônica, tudo emite vibração. E com certeza essas vibrações vão para outra pessoa, mas elas nos alcançam também, né? Porque quando ela sai de mim, na verdade ela não sai, ela vai ao encontro do outro, mas ela me deixa inundado daquilo. Então, assim, nos momentos que todos nós passamos, quando fala aqui no livro, quando nós passamos, né, naqueles momentos difíceis, momentos onde a gente está meio... porque todos nós passamos, né, por aqueles dias onde a gente não está bem, onde as emoções não estão legal. Então, quando a gente, nesse momento que a gente está chateado, que a gente não está bem, que a gente se aborreceu, não vamos conversar com o outro. Porque com certeza a gente vai falar coisa que não deveríamos. E também, se a gente for conversar, fazer uma prece antes, pedindo para que Deus coloque nos nossos lábios aquilo que a gente precisa de passar com serenidade, com amor, e isso eu falo bem pra mim mesma, sabe? Porque de vez em quando eu tô escorregando aí, falando umas asneiras. Então, assim, é a gente ter mais cuidado, porque a partir do momento que a gente tem, enquanto a gente não tem consciência disso, a gente fala um monte de abobrinhas, mas quando a gente tem consciência, a gente tem que começar a pensar no que a gente anda falando por aí. E digo mais, muitas vezes a gente chega pro outro que já tem os problemas deles, que já tem os desafios dele, e a gente acha que é como se ele fosse um pote vazio. A gente chega e descarrega tudo. Tipo assim, né? Ai, descarreguei, né? Nossa, aliviei. Como se o outro fosse obrigado a ficar com todo o nosso azedume, com todos os nossos problemas. Então eu seria egoísta de não fazer uma escuta fraterna? Sim, mas a gente tem que ter preparo para isso, porque muitas vezes a pessoa nos liga ou para com a gente, fala e não te dá espaço e vai só falando, e você vê assim uma energia pesada no que ela fala, da maneira que ela fala, agressiva, e aquilo a gente vai, parece que vai, porque ainda não somos, né? Não temos esse equilíbrio, aquilo vai nos contaminando. Então, muitas vezes quando essas pessoas chegam para falar pra gente, não é preciso a gente cortar a pessoa, mas enquanto ela fala, entremos em prece, pedindo para que a espiritualidade possa envolvê-la, possa ajudá-la, que a gente não fique com nenhuma daquelas energias, que a gente possa estar blindada. É isso. Por quê? A menos que seja uma pessoa, né, um terapeuta, um psicólogo, um atendimento fraterno na casa espírita, né? Tudo bem, você está ali para isso, mas não é justo a gente levar o nosso azedume para outras pessoas, né? Não é justo, a gente pode até se abrir com uma outra pessoa, mas com cuidado, não chegar, como diz, me perdoem o palavreado, mas não chegar
vomitando, né? Colocando para fora como se o outro fosse obrigado a ficar com os nossos problemas, né? Levando mais um peso para ele. Então, o texto nos convida. E no final aqui, eu achei muito interessante quando ele diz assim, ó, quer ver? A linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. A expressão, porque muitas vezes a gente está falando e a gente não consegue nem se expressar, a gente não consegue concatenar as ideias, a gente fala, mas sem se fazer entender. A maneira é a maneira como nós estamos falando, né? Porque nós podemos falar com o outro, às vezes, uma coisa que a gente, né, tem observado, uma coisa que não está sendo legal, mas é a maneira como se fala, sem julgamento, sem ridicularizá-lo, sem humilhá-lo. Aí seria só com ele, em particular. Aí isso seria uma crítica construtiva. E a voz. Então, no final, é a entonação, né? Porque muitas vezes a gente fala aos berros, a gente fala gritando, a gente fala de forma alterada. E no final ele diz, que aí já é Paulo de Tarso que fala, né? Nem a linguagem doce demais, porque tem gente que fala assim, tudo mimimi, ai, bonitinho, pequenininho. Então, é uma maneira, como que se diz, doce, que às vezes não passa nem confiança. Então, nem doce demais, nem amarga, em excesso, nem branda em demasia, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim, aí volta lá no princípio, a linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de nós. Para que nós também não percamos a nossa razão, para quando a gente for falar com alguém, para depois que a gente não dê motivos para o outro se exaltar conosco e nem sair falando que fomos grosseiros, que fomos desaforados. Então é a gente chegar com equilíbrio, com a entonação, com as ideias todas, né, certinha, né, com o que a gente deve falar e a maneira. Então, a gente precisa, como ele diz, né, a gente começar a prestar atenção no que a gente anda falando, como a gente anda falando, e a gente começar a polir um pouco mais o nosso vocabulário, né, evitando gírias chulas, palavras sem sentidos, gritaria, palavrões, porque tudo isso tem energia. Então, toda vez que a gente for falar, vamos lembrar dessa Dona Alice, né? O quanto de amor que ela emanou para o Chico. Então, que a gente possa sempre, quando for falar, a gente emanar energia boa para os nossos, para aqueles que nos procuram e para aqueles com quais nós estivermos conversando. Uma boa noite a todos. Daqui a pouco nós vamos estar transmitindo lá da Fraternidade a palestra, tá? A palestra hoje é com a Ângela, vai ser uma noite imperdível. Então, nós vamos estar transmitindo. Uma boa noite a todos. E amanhã nós estaremos aqui de volta, às 18h15. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela presença de vocês. E volto a dizer sempre, quem estiver com alguma dificuldade, precisando de uma escuta amorosa, sem julgamento, ligue para o SOS Preces. O telefone é o 31 3334 9700. Lá você escuta uma mensagem, você pode desabafar, escuta uma mensagem e uma oração, e o nome fica para vibração. Todos os dias é feita uma vibração às 18 horas para todos os nomes deixados lá. É um trabalho muito bonito e quem não conhece, liga lá que vocês não vão se arrepender. Um beijo no coração de todos.